Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Cada dia Ele tem uma unção nova. Cada dia Ele tem um vinho novo. Cada dia o Senhor nos fala de uma maneira tão maravilhosa, tão perfeita, tão próxima, que nós podemos entender a sua vontade. Sabemos que Jesus ensinou seus discípulos a orar. E Jesus vivia uma vida de oração. Jesus tinha os seus momentos a sós com o Pai. Veja o que está escrito em Lucas 9, de 18 a 22. Diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Vamos dar uma paradinha neste versículo. Jesus estava só, orando. Ele teve aquele momento a sós com o Pai. O contexto desta passagem é exatamente quando Jesus já tinha subido a um alto monte, possivelmente o Monte Hermon. E Jesus ali se transfigurou diante de 3 dos seus discípulos. Jesus deixou extravasar toda a sua glória. Jesus deixou se revelar como Filho de Deus. Seu rosto ficou brilhante como o sol, a sua pele brilhou, a ponto da roupa do Senhor ficar tão branca, tão branca, tão branca, diz Marcos, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. A glória do Senhor extravasou do seu corpo e os discípulos puderam ver aquela luz, aquele brilho. Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui, porque ali estavam Moisés e Elias conversando com Jesus. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Porque ele nem sabia o que dizia, como eles ficariam ali para sempre. A glória, a revelação do Senhor não era para estarem ali no monte. Jesus tinha algo a cumprir. Jesus tinha uma carreira, um caminho a percorrer. Jesus teria de ir até a cruz. Com Moisés e Elias, conversavam sobre as coisas que aconteceriam e Jesus permitiu que os discípulos contemplassem aquela cena. Ele desce do monte e Jesus conversa com seus discípulos. Tem aquele momento quando aquele menino aquele endemoniado é liberto, aquele espírito mudo, surdo, aquele espírito que levava o menino para o fogo, para a água, e o Pai suplica e Jesus traz libertação. Jesus então vai orar só. Diz o texto que ele estava com seus discípulos, mas na oração só. Os discípulos talvez por ali vendo, observando Jesus, mas ele estava só. Pai, Pai, como é gostoso orar só. Como é gostoso ter este momento a sós com o Senhor. É tão bom orarmos juntos, oração de concordância, de unanimidade, mas nada se compara com o momento a sós com Deus. Nada. Quando Deus nos revela a sua vontade, quando Deus nos fala no profundo do coração. E Jesus então, depois de orar, depois de falar com o Pai, ele chega para os discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? No verso 19 nós podemos ler: E respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Vamos parar aqui. Jesus pergunta aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? O que eles estão achando de mim? O que eles falam a meu respeito? E eles disseram: Olha, uns falam que tu és Elias. Por que Elias? O profeta do fogo. O profeta que ressuscitou, o profeta que multiplicou, o profeta tão forte do Antigo Testamento que trouxe uma palavra como um divisor de águas. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Não fiqueis cocheando entre 2 pensamentos. Elias trouxe uma decisão para o povo de Israel.
Sim, Jesus também fez isso. Vocês querem Deus? É através de Jesus. Outros dizem que tu és Jeremias. Por que Jeremias? Jeremias teve um ministério tão difícil porque ele falava e as pessoas não criam. Ele falava, ele trazia a palavra de Deus e tanto o rei quanto os seus nobres e outros não creram nas palavras de Jeremias. Jesus também viu que no seu tempo a grande maioria dos estudiosos das Escrituras o rejeitaram. Fariseus, saduceus, sacerdotes não creram. Muitos creram, mas na sua maioria rejeitaram a sua palavra. Outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. Até mesmo Herodes chegou a pensar que Jesus era João Batista, a quem ele mandara degolar, decapitar no cárcere. E ele achou que Jesus era João ressuscitado. Muitos acham que tu és um dos profetas que ressuscitou. Sim, bom, e vocês? Quem dizem que eu sou? Talvez você fique dizendo muitas coisas de Jesus, da igreja, da Bíblia, de Deus. E o Senhor diz, você, quem diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? O Pilatos, ele diz, que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos lavou as mãos dizendo, estou livre do sangue deste justo. Os judeus disseram, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mas o ladrão da cruz, da direita do Senhor, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Ele sabia que não importava o que os outros pensassem, não importava o que os outros dissessem, não importava como os outros se posicionavam diante de Jesus. Ele queria Jesus e entrar no seu reino, fazer parte deste reino de amor. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E vós? Jesus pergunta aos discípulos, e Pedro tem uma revelação de Deus. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus. E no verso 21 está escrito, e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isto, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. As pessoas podiam ouvir outros dizendo, olha, é necessário que eu padeça, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Mas ninguém jamais poderia dizer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só Jesus. Jesus então diz para Pedro, Pedro, foi o Pai que revelou a você que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu sou Deus, que eu sou o Filho de Deus. Foi o Pai quem revelou. Ele disse aos discípulos, guardem isto, guardem, mas lembrem-se, o Filho do Homem será morto, entregue, desprezado e entregue pelos anciãos, pelos escribas, para ser crucificado, para ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. É como se Jesus estivesse ligando a revelação que o Pai deu, a revelação do que iria acontecer para que eles estivessem preparados. Nós temos a revelação de que Jesus vai voltar, de que Jesus virá para reinar aqui na terra durante 1000 anos, de que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E como devemos agir e como devemos fazer, estar preparados. Ele preparou os discípulos para a cruz e Ele nos prepara para a sua volta. Ele nos prepara para o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Você já está pronto? Quer estar pronto? Então, feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aonde você está e ore comigo, dizendo assim, Senhor, só Tu és Deus.
e Tu revelas o Teu poder e o Teu amor nas Escrituras. Mas na Tua revelação entendo o meu pecado, a distância que estou de Ti, Senhor. Perdoa-me, lava o meu coração, dá-me um coração puro e novo, sedento de Ti, do Teu amor e cheio do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença, para proclamar quem Tu és enquanto eu viver. Recebe-me e escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, dando-me certeza de salvação. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem. Ó Deus, aquele que não é salvo tem agora a certeza de sua salvação. Hoje seja o seu dia. Batiza com o Espírito Santo, liberta o oprimido, traz cura ao enfermo, anima o cansado, fortalece na fé ao desanimado e traz no toque do Teu Espírito um novo tempo, uma vida plena da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.